Jai, mulheres maravilhosas. Você se lembra da vez que você não ficou inibida por causa da perda de xixi? Sim, aqueles escapes de xixi que muitas vezes estão tolhindo você de fazer as coisas que você fazia antes. Você sabia que a Associação de Urologia do Brasil, Associação Brasileira de Urologia, diz que 73% das mulheres sofrem de incontinência urinária? Exatamente, é muita mulher, né? Se privando da vida porque está tendo esses escapes de xixi. Se esse assunto te interessa, já fica comigo nesse vídeo, porque eu vou ensinar uma técnica interessante que vai te ajudar muito nessa situação. Eu sou a Roupa Shape e eu te ensino, mulher, 50 mais, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. Essa perda urinária, ela mexe muito com a autoestima das mulheres, de nós mulheres. Porque eu sou uma mulher 50 mais. E eu tive 3 partos. E logo depois dos partos, é natural que a gente tenha um pouquinho de escape. Por quê? Exige muito da musculatura. Quando nós gestamos, você já gestou. Quando nós gestamos, o que acontece? Essa pressão intra-abdominal, né? Essa pressão no baixo ventre vai comprimindo os órgãos, por isso que a gente tem muita vontade de ir no banheiro. E quanto mais próximo chega do parto, mais a gente vai ao banheiro. Exige muito, é uma pressão muito grande para baixo, e essa musculatura do assoalho pélvico, do períneo, tem que segurar todo aquele peso. Mas nós não somos ensinadas, né, queridas? A gente não é ensinada a fazer exercícios prévios para manter esse assoalho pélvico firme. E mais do que isso, aí nós passamos, muitas de vocês podem ter passado por violências obstétricas, episiotomias, cortes no períneo desnecessários, grandes, lacerações na região da vulva. Quantas coisas aconteceu com você durante as gestações? Mas se você não gestou, se você não pariu, você pode também sofrer com essa perda urinária. Você pode se perguntar, mas por que eu tenho essa perda urinária? Tem componentes genéticos, tem posições erradas de sentar durante o dia, tem falta de consciência da contração desse assoalho pélvico. Aí você pode estar pensando assim, puxa, eu tenho uma amiga que está sofrendo com esse problema, porque eu tenho várias conhecidas, amigas e alunas que chegam até mim com essa queixa, mas nós vamos resolvendo esse problema com o método que eu ensino. Então, se você está lembrando de uma amiga, compartilhe esse vídeo. E se você não está inscrita nesse canal, aproveita para se inscrever, ative as notificações, porque a gente sempre está postando conteúdos interessantes e que colaboram com a tua saúde, não só física, mas nas outras dimensões. A tua saúde energética, a tua saúde mental e espiritual. Mas vamos olhar para essa questão bem de pertinho. E não fique incomodada que eu estou sentada assim de perna cruzada, porque eu faço isso já há muitos anos. Há 35 anos que eu sento desse jeito. Eu até vou botar as minhas pernas para baixo para a gente ir conversando assim. Fora, tem uma coisa. Agora eu acabei de lembrar de um detalhe, né? Que a gente é muito ensinada a ficar de perna cruzada, e você sabe que o ideal é a gente deixar as pernas mais relaxadas. Então, falei das questões do parto, falei da postura sentada, e eu quero voltar aqui contigo. Presta atenção numa coisa importante. Quando você fica muito tempo na postura sentada, e geralmente a postura sentada, assim como a postura de pé, nós sofremos muito a força da gravidade, certo? Porque a força da gravidade, ela puxa tudo para baixo. Então, naturalmente, a força da gravidade, a gente tem que usar ela como uma amiga, não como uma inimiga. E é isso que eu vou falar mais para frente nesse vídeo. Então, fica comigo, porque eu vou realmente te ensinar uma técnica interessante. Não uma, mas uma sequência de 3 técnicas para te ajudar a controlar muito essa questão. Existem muitos inconvenientes dessa perda de xixi, né? E se você aí que está me ouvindo sofre desse problema, você sabe disso.
Então, além de afetar a autoestima, e por que afeta a autoestima? Por quê? Você não faz as mesmas coisas que você fazia, você deixa de sair de casa muitas vezes, de fazer os teus programas, de ir à praia, porque tem essa bendita incontinência urinária. Isso interfere na relação sexual. E há pouco, veja só que interessante, a gente teve uma grande jornalista da TV brasileira que teve um prolapso genital. O que é isso? Queda das vísceras. Lembra que antigamente as nossas mães falavam assim: ai, a bexiga caiu, o intestino veio para fora. E realmente isso acontece. Isso é muito sério. E aí, a mulher que passa por essa situação, eu tenho alunas que já fizeram cirurgia de recomposição, e são cirurgias bem complexas. O pós-operatório é um pós-operatório que exige muito cuidado. E aí você me pergunta, mas isso tem solução? Tem, mas eu quero reforçar isso, o quanto a perda urinária ela é inconveniente, inclusive na relação sexual, porque fica muito mais sensível, a mulher tem muito mais dor. Uma atitude, eu diria que deveria ser incorporada, um hábito nas nossas vidas é usar roupas mais larguinhas, isso para respirar, tecidos de algodão, principalmente nas peças íntimas. Em algum momento do dia, ficar sem roupa para deixar a pele respirar. Isso é uma prática antiga, não é nada novo, não. Porque mesmo dentro das 4 dimensões que eu ensino, que é baseado em técnicas milenares antigas, a sugestão é que quando a gente vai dormir, a gente durma com menos roupa e de preferência o mínimo possível. Se você, por exemplo, faz uso de um pijama, de uma camisola, experimenta dormir sem calcinha, para poder ter respiração na tua área íntima. Isso é tão bom, isso é tão saudável. Porque nós ficamos com o nosso corpo por baixo de vários tecidos, às vezes esses tecidos são sintéticos, e isso também evita que a nossa pele respire. E a região genital feminina, ela é uma região aberta, né? Ela é mais exposta, ela é vulnerável. Então, o fato de nós mantermos essa área um pouco mais livre, isso melhora inclusive a nossa imunidade, porque também tem células imunológicas na região genital e que são estimuladas pelos hábitos, pela alimentação. Mas quero reforçar aqui também nessa nossa conversa que tem outros fatores muito importantes para essa questão da incontinência urinária. Também tem fatores genéticos, também tem predisposições, mas isso não é desculpa. Porque se você começa uma academia, se você começa a fazer um treino que vai exigir da tua musculatura, no começo você sente os teus músculos mais enfraquecidos, mas depois eles ganham um tônus, e isso independe da idade. Então, o fato dessa musculatura da área pélvica estar mais destonificada, está mais fraca, está gerando esses escapes de xixi, não é desculpa para você deixar de fazer exercício. Ao contrário, os exercícios são super importantes para você manter o teu assoalho pélvico firme e voltar a fortalecê-lo gradativamente. Então, agora, na sequência, eu vou te ensinar um exercício super importante. Mas antes de ensinar esse exercício, deixa eu lembrar uma coisa: se você tem filhas, se você tem conhecidas, se você tem mulheres mais jovens na família, lembra de passar isso para elas, porque assim a gente já pode estar evitando um mal lá na frente. A idade, de certa maneira, ela traz uma perda de tônus, mas pode ser mais grave se a gente descuida e pode ser menos grave se a gente cuida fazendo os exercícios. Então, a primeira sugestão é: quando você for urinar, quando você for fazer teu xixi, não solta esse xixi num jato. Talvez no começo você não consiga. Faz um pouquinho de xixi, para, contrai, segura. Faz mais um pouquinho e contrai. E esse é um exercício excelente para você começar a ter mais controle dessa perda urinária. Das 3 dicas que eu te passei hoje, a primeira é controlar o momento aonde você está fazendo xixi. Você vai fazer essas interseções o máximo de vezes que você puder.
Mas agora, nesse próximo exercício, você vai trabalhar o quê? Contração do assoalho pélvico, contração do baixo ventre e levantar da cadeira um pouquinho só, manter essa musculatura toda posterior firme, assoalho pélvico firme, por 10 segundos. E relaxa, pelo menos 5 vezes. Então agora nós vamos fazer a contagem. Então vamos levantar os quadris, contrair e fazer a contagem juntas. Lembra que você vai estar contraindo o baixo ventre, o assoalho pélvico, contrai a região genital e anal, vagina e ânus contraídos por 10 segundos. Aí você relaxa. Vamos de novo. Quantas vezes? Lembra? 5 vezes, 10 segundos de permanência. Então, na medida em que você for treinando a tua musculatura, você sai de cima da cadeira. Você pode ficar na pontinha dos teus pés e agachar até onde for possível. Ah, eu consigo ir até aqui. Ótimo, sem dor nos joelhos. Mas lembra de contrair a região genital e anal e sustentar. Depois que você dominar ficar na pontinha dos pés, você deixa os calcanhares no chão, como eu estou mostrando aqui. Você vai deixar os calcanhares no chão e você vai agachar por completo. E aqui a gente tem uma postura que quando as pessoas me perguntam, Rô, qual é a postura que falta na nossa rotina? Essa é a postura agachada, essa postura de ficar mais perto do chão. Então eu posso também fazer essa variação, ó, ficar em cima de um calcanhar e deixar o outro pé inteiro no chão, e daí eu posso fazer a troca. Posso fazer um balanço de um lado para o outro. E aí eu já tenho essas 3 dicas dadas para que vocês melhorem essa condição do assoalho pélvico. O que vem junto com isso? Além de você ter esse ganho e melhorar esse teu tônus pélvico, deixar a região genital, anal, toda essa musculatura do períneo fortalecida, você vai ter um ganho bem especial. Você passa a ter mais prazer, inclusive sexual, porque essa musculatura ela passa a ficar mais ativa. Mulheres que têm incontinência urinária, elas sofrem muito nas relações sexuais por vários fatores, mas também porque às vezes vão sentir dor. E às vezes essa dor, muitas vezes, com essa correção, com essa prática de exercícios, você passa a ter uma estabilidade nessa musculatura. E esse é um outro ganho que você tem fazendo esses exercícios. Então, se você não está inscrita nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, mande para as suas amigas, compartilhe com as pessoas, com as mulheres mais jovens, para que elas não sofram no futuro também. Namastê!